Existe muito conteúdo no livro de Daniel que serve como referência para quem quer caminhar com Deus, andar com Deus e perseverar. No primeiro momento, quando eles são introduzidos no reinado de Nabucodonosor, nos seus domínios, como eles vão para servir ao rei, eles passam pelo processo de ter que comer a comida que eles, os costumes, seguir os costumes dos babilônios, e eles resolveram se preservar, Daniel e seus amigos, e por conta da sua determinação de não se contaminar, Deus os abençoou e eles foram mais sábios, mais sadios, mais, mais atuantes dentro do reinado, do reino de Nabucodonosor. Serviram a Nabucodonosor sem se deixar levar por suas crenças, preservaram suas crenças, sua fé em Deus, o Deus único. Não tiveram medo da morte, como no caso da fornalha, quando eles foram solicitados a adorar a estátua do rei, sob a pena de serem lançados na fornalha. De fato foram lançados na fornalha, mas não sofreram dano algum, nenhum fio de cabelo se queimou, nada. E o rei teve a oportunidade de ver que junto deles na fornalha passeava um anjo, que nós que cremos em Jesus estamos certos de que era Jesus que estava na fornalha junto com esses jovens. Enfim, teve inúmeras situações, interpretações de sonhos. Daniel interpretou os sonhos do rei, sem dizer que o rei não disse que havia sonhado. Daniel teve que sonhar com o que o rei tinha sonhado e pedir a Deus que desse interpretação, né? E por conta disso, Daniel foi grande em Babilônia, mostrando que a gente pode viver nesse mundo, ser influente nesse mundo, interagir com esse mundo sem perder a sua fé, sem deixar o seu Deus de lado. Teve ainda o caso que Daniel foi levado à cova dos leões e prepararam uma emboscada lá para Daniel, prepararam várias emboscadas, aí usaram a fé de Daniel como um recurso para incriminá-lo, porque havia um determinado um edito de quem não adorasse aos deuses de Babilônia, adorasse um outro deus qualquer, o rei no caso, quem adorasse a outro deus deveria ser punido de morte. E Daniel preferiu arriscar a sua fé em Deus, perseverar com a sua fé em Deus, do que se curvar ao edito do rei. Foi poupado dos leões pela graça de Deus, sendo que aqueles que o levaram para a cova dos leões foram lançados e estraçalhados juntamente com toda a sua família. Daniel teve ainda o caso da mão que apareceu na parede quando o filho de Nabucodonosor estava dando um banquete e usou os utensílios que os babilônios haviam tomado de Jerusalém, do templo, e apareceu lá a frase na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. É pesado foste na balança e achado em falta. E Daniel, pelas suas interpretações, pelo seu dom de interpretar sonhos e visões, ele sempre foi preservado e foi de grande utilidade, serviu de conselheiro, serviu como alguém atuante, influente, politicamente também, mas o que eu quero trazer de fato hoje para nós aqui do livro de Daniel, que é um livro riquíssimo de
conteúdo teológico, de conteúdo espiritual. O capítulo 2 do livro de Daniel, o versículo 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bom, o ser humano ele tem a tendência de se engrandecer, de se auto-exaltar, de se endeusar a si mesmo. Acho que essa é a grande tentação da humanidade desde da sua queda. Sempre a tentação do homem é querer ser igual a Deus, é querer dominar, até porque Deus não nos domina, Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele pede que nós deixemos, confiemos nele e entreguemos a Ele o nosso caminho. Mas Ele não nos traz na corrente, na coleira. Ele nos dá a liberdade de seguir, Ele nos avisa, nos alerta o caminho, sobre o caminho, o certo e o errado, nos aconselha, nos dá o seu Espírito, se fez caminho, né, em Jesus, para que nós não tivéssemos desculpas também para dizer que nós estávamos tateando no escuro à procura de Deus. Ele nos deixou a sua palavra, nos deixou. Mas o ser humano sempre lidou assim de uma maneira egocêntrica com o poder, com o conhecimento. O ser humano sempre quis ser mais, ele sempre se sentiu mais superior, se exaltou no seu coração. No caso, o rei Nabucodonosor também teve, porque um determinado dia ele, examinando o seu império, o seu reino, ele se exaltou em seu coração. Eu construí todo esse império, eu fiz tudo isso com a minha mão, com o meu poder, com a minha força. E por conta disso, desse orgulho que cresceu em seu coração, ele passou 7 anos vivendo na floresta, se alimentando como os animais comuns. Ele virou um bicho humano, né? Cresceram os cabelos, as unhas, mas depois Deus restaurou o seu reino, porque ele era um servo de Deus. A gente não entende os caminhos de Deus, mas Nabucodonosor era um servo de Deus. Ele servia a Deus não por, por escolha sua, mas ele foi preparado por Deus com um propósito. Mas dentro desse propósito, Deus não quis ensinar apenas a ele, mas quis ensinar a todos nós e a todos os poderosos dessa terra que, por exemplo, no caso, havia lá uma estátua que tinha vários materiais: ouro, prata, bronze, latão, ferro, enfim, era uma estátua feita de vários materiais, representando o poder que o ser humano poderia atingir, a grandeza do ouro, da prata, até as mais inferiores, assim, tipo o, o ferro, o barro, que também fazem parte do mistério da construção do ser humano no seu coração, daquilo que ele almeja. E o ser humano também reflete o caráter espiritual. São várias situações que as pessoas também não estão no mesmo nível, tanto no seu crescimento material como no seu crescimento espiritual. São níveis diferentes na construção do edifício espiritual e daquilo que o homem representa no contexto histórico, na situação de descobertas espirituais, do contexto espiritual em que o homem se encontra e para da maneira como ele interage.
na obra de Deus, na criação de Deus, no propósito de Deus. E uma estátua de vários materiais imensa, gigantesca, foi destruída, destroçada por uma pedra que rolou pelo monte, sem o auxílio de mãos, e essa pedra caiu na parte fraca, no barro, que nós somos do pó, viemos da terra, viemos do pó. Se nós somos tocados na nossa fraqueza, da nossa natureza humana, nós nos estraçalhamos. O que nos sustenta é Deus. E essa pedra representa Cristo, que vem abater a soberba humana. Ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele foi humilde, não se mostrou, pelo menos nesse mundo aqui, ainda, como poderoso, como o manda-chuva. Ele veio como servo para servir, ensinando inclusive aos poderosos desse mundo que nós temos que servir uns aos outros e exaltar e glorificar a Deus no nosso coração. Não adianta todo o poderio humano, não adianta toda a riqueza humana, tudo aquilo, o governo que Deus pode colocar nas mãos de um homem. Aliás, a maior parte dos poderosos desse mundo, na antiguidade, se rebelavam contra Deus, odiavam, se julgavam eles próprios deuses, e a coisa não muda muito nos dias de hoje. A gente ouve dizer por aí que se tu quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. E às vezes é por tão pouco que já o nosso coração incha, que a gente não precisa às vezes de um reino, não precisa de um país, de um município. Às vezes, só na nossa casa ou na igreja a gente já se incha, já fica pior do que Nabucodonosor. Mas Deus sabe como ele restaurou o rei por causa da sua soberba, do tratamento terapêutico que ele curou a soberba de Nabucodonosor. Ele sabe como tratar de cada um de nós, ele sabe o que está afetando nossa alma, o nosso coração, qual é a isca que o inimigo, Satanás, colocou na nossa mente para nos distanciar de Deus. Geralmente não diferem muito as tentações. É o poder, é o sexo, é o dinheiro, é a riqueza, é o ter em lugar do ser, né? Ser filho de Deus, ser humano, ser amável, dócil ao Espírito Santo. O material para estudo no livro de Daniel, assim como em qualquer livro da Bíblia, é muito extenso, é muito. Então nós podemos voltar a rever isso de maneira mais detalhada. Já fazem alguns dias que eu tenho escutado, nem lido, tenho escutado o livro de Daniel e vejo que ali tem uma riqueza imensa. Também tem profecias, o livro tem um caráter profético, falando sobre o fim dos tempos, sobre as bestas, os monstros, que eu creio que são os monstros gerados no coração do homem, o monstro da cobiça. Até o próprio serve como exemplo. Nabucodonosor virou um bicho, né? Porque o ser humano sem Deus ele é pior que os animais, ele é irracional. Sem o sopro do Espírito Santo nós não servimos para nada. Os animais têm a sua utilidade, nós sem Deus não servimos para nada. Somos como a erva do campo, que de manhã nasce, ao meio-dia está no seu esplendor e à noite morreu. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que eu espero que o que eu tenho falado, pregado aqui, seja uma semente no seu coração, na sua vida, que leve pelo menos você a olhar para dentro de você e refletir sobre a sua vida
e a sua relação com Deus. Deus te abençoe.